Professora, professora Daniela, inicialmente, o meu muito obrigado aí pelo convite de vocês. Sempre é um prazer poder, de alguma forma, contribuir, né, com as disciplinas dos colegas. E nós sabemos que a ranicultura, de uma forma geral, é uma área relativamente pequena, né, dentro da aquicultura, mas ela tem a sua importância, inclusive uma importância histórica, e ela resiste aí firme e forte. Queria também agradecer a presença de todos, em especial aí do colega Gustavo, que nós conhecemos lá em Viçosa, né, nessa época de 98 a 2000, mais ou menos. Acho que ele estava no mestrado, doutorado, alguma coisa, e eu ainda estava no finalzinho da graduação. Foi um momento de aprendizado muito importante para mim, certamente mudou completamente a minha carreira, e eu definitivamente foquei na aquicultura, né, com destaque para a ranicultura, mas eu tive algumas passagens ao longo aí da minha vida profissional na Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio, na FIPERJ, com piscicultura também. Além de um pouco de piscicultura lá em Viçosa, né? Os setores são integrados lá, eles trabalham praticamente em parceria. Bom, vocês estão conseguindo ver essa minha tela inicial? Eu vou até passar um slide para ver se está dando tudo certo. Ok. Beleza? Passou? Sim. O áudio está picotando, a internet está boa? Tá tranquilo, tá ótimo, tá dando para ouvir direitinho. Perfeito. Bom, hoje a gente vai fazer uma aula que talvez para muitos seja uma aula bem diferente, né? Vocês vão ver alguns aspectos aí do abate, tecnologia e inspeção de rãs. São poucas pessoas que trabalham nessa área, inclusive nessa parte de tecnologia e processamento. Então, eu sempre faço questão de deixar o material disponível, já passei ele para a professora Daniele, e ela vai poder passar para vocês depois, né? Então, fiquem à vontade aí para pensar, raciocinar em cima do assunto e, no final, a gente fica à disposição para críticas, dúvidas e sugestões. Então, a gente vai ter 3 principais objetivos hoje nessa aula. Inicialmente, compreender as etapas do abate de rãs. A gente vai entender o porquê que o fluxograma é da forma que ele é, né? Entender a importância da inspeção. Nós sabemos que no último RISPO-A, que é o decreto 9.013, já com as suas alterações, anfíbios e répteis seguem com a obrigatoriedade da inspeção ante-mortem e pós-mortem. Então, a gente vai hoje aqui entender por que essa inspeção ante-mortem é importante em rãs, especificamente. E eu pretendo fazer com que a gente tenha um raciocínio crítico em relação ao conteúdo apresentado. E caso vocês não concordem, tenham dúvidas, a gente está aberto a qualquer tipo de comentário. Tá? Eu dividi essa apresentação hoje numa introdução, que vai dar um panorama assim, bem rápido, bem geral sobre o que é a ranicultura, enfim, para a gente chegar até o abate. Vamos falar um pouquinho depois do embasamento legal, né, que envolve não só o abate de rã, mas do pescado de uma forma geral, e aí enfocando, obviamente, na rã. E aí a gente entra, então, no assunto de fato, né, que seria o abate e processamento de rãs, onde nós também vamos abordar aspectos da inspeção, né? E aí a gente finaliza essa aula de hoje. Bom, documentos que nós recentemente encontramos aí, por conta dessa disponibilidade da internet, mostram para a gente que a ranicultura ela tem um início, né, no final, mais ou menos, do século XIX, nos Estados Unidos. O animal que nós criamos, o principal animal que nós criamos no mundo é a rã touro americana, que é essa figura que está aí para vocês no slide, também conhecida como bullfrog, né, cujo nome científico, em 2006, sofreu uma mudança, né, de acordo aí com Frost e colaboradores. Ela foi reclassificada de Rana catesbeiana para Lithobates catesbeianus, e o nome, né, do gênero anterior, Rana, que pertence à família Ranidae, e essa família continua existindo, né, a rã touro pertence a ela, é considerada, aí são as chamadas rãs verdadeiras, não que as outras não sejam verdadeiras, e ela deu esse nome, então, à atividade de criação que é a ranicultura. Então, nós encontramos um documento há pouco tempo desse técnico de extensão do Departamento de Pesca
e caça e pesca americano, Chamberlain, né? E ele demonstra que, no final do século XIX, vários estados nos Estados Unidos a criar rã, porque a caça desse animal já estava escassa no ambiente, e as pernas, né, eram consideradas verdadeiras iguarias pelos americanos à época, né? Cabe lembrar que esse animal ele é originário dos Estados Unidos e do Canadá, e hoje quem consome praticamente essa carne nos Estados Unidos são os imigrantes, preferencialmente orientais, né? Imigrantes a gente nem falaria, mas a comunidade que já está há muito tempo estabelecida lá, com essa hereditariedade, aí, com esse vínculo com o Oriente, né? Então, nas famosas Chinatowns que a gente tem nos Estados Unidos, em São Francisco, em Nova York, que nós temos um consumo um pouco mais, digamos assim, presente da carne da rã, que é o principal produto, né? E por conta dessa febre que viveu aí os Estados Unidos na criação de rã no final do século XIX, alguns países começaram a introduzir esse animal no seu território. Inicialmente Cuba, em 1916, e até 1960 eles praticamente caçaram a rã no ambiente. Em 1960 em diante, passaram a utilizar uma tecnologia que já era brasileira. Na época, o Brasil já tinha uma certa vanguarda em termos de tecnologia nessa época, mas ainda era uma tecnologia muito incipiente. O Japão foi o segundo país a fazer isso, em 1928, mas poucos dados nós temos do Japão e, na verdade, a atividade não se desenvolveu tanto lá, né? E o Brasil, então, foi o país que, em terceiro lugar, trouxe a rã para o seu território, a rã touro-americana, em 1935, e nós temos um relato, né, da literatura de que em 1938 foi implantado o primeiro ranário comercial, que é o Ranário Aurora, que foi implantado na região da Baixada Fluminense, bem próximo à Universidade Federal Rural do Rio. Bom, a gente não está falando de conceitos de ecologia, né? Não se tinha isso enraizado na cabeça de técnicos, produtores, enfim, cientistas da época. Então, essa questão da rã touro ter sido difundida por vários países, hoje isso seria muito mais difícil de acontecer. Tanto é que ela, assim como a tilápia, o suíno doméstico, né, o Sus escrofa, elas estão entre as 100 espécies mais perigosas para se introduzir em um outro país, né? Então, ele é um animal extremamente prolífero e precoce, por isso desejável para a criação de rãs. As nossas rãs brasileiras, normalmente da família Leptodactylidae, não são animais que têm essa característica de precocidade e prolificidade. E não só no Brasil a rã touro ganhou destaque, como no mundo inteiro ela é a principal espécie criada, né? O consumo de carne de rã ele data dos gregos muito antes do nascimento de Cristo, mas nós ainda temos muita resistência ao consumo desses produtos da rã nos dias de hoje, né? Bom, aí estão algumas espécies que a gente poderia ilustrar como espécies criadas em outros lugares do mundo. O doutor Gustavo, que está aqui assistindo, fez uma viagem na época pertencendo aí ao projeto Proderran, que foi liderado pelo professor Samuel, e ele teve a oportunidade de vivenciar um pouco a ranicultura na Ásia, né? Coisa que muito poucos de nós conseguimos, né? Ou temos dados e informações. E os relatos do professor Gustavo foram importantes para a gente entender um pouco como é que essa cadeia se comportava no Oriente, né? Mas até hoje, essas informações que nós temos deles são muito escassas. Nós sabemos que eles são os principais criadores mundiais. Eu até coloquei em destaque aqui os principais países lá, né? A Indonésia, na verdade, nem é tanto um país criador assim. Ele é um país que muitas vezes reúne a rã produzida por outros países, mas ele é um grande player nesse comércio internacional. Então, ele aparece como sendo um criador, digamos assim, mas ele é, na verdade, um grande exportador dessa matéria-prima, né? Principalmente as pernas da rã, internacionalmente conhecidas como frog legs, produzidas até pelos países vizinhos. Então, a gente tem, com destaque, aí, os países orientais, a Indonésia, Tailândia, Taiwan e a China. Taiwan aparece nos dados da FAO como sendo o principal produtor mundial. Na Tailândia, normalmente, os ranários, de acordo com o próprio relato do professor Gustavo, são ranários mais familiares, né, de produção pequena, normalmente para a sua alimentação própria, subsistência. Na China, nós temos ranários mais voltados ao sul do país, na província de Hainan,
com destaque para essa região. E a gente não tem dados assim confiáveis desses países, e pode ser que a China seja talvez até o maior produtor e certamente produz muito mais do que o Brasil, né? Mas, praticamente, como eles são bons consumidores de vários produtos da aquicultura e pesca, a gente não tem esses dados com confiabilidade. Eles, inclusive, não são enviados para a FAO com regularidade. Lá no Oriente, eles produzem rã-touro também. Então, eu até coloquei na imagem aqui um destaque, esse globo, né, representando a rã-touro como sendo o animal mais cosmopolita, digamos assim, dentro da ranicultura. E os orientais também criam uma rã local, a rã chinesa, né, que eles chamam de rã-touro chinesa, ou rã-touro oriental, até e pelo nome científico, Oplobatrachus rugulosus, né. Nós temos no Chile essa outra rã, que é uma rã nativa, né, Calyptocephala gai. Ela cresce tanto quanto a rã-touro, podendo atingir aí 1 quilo, 1,5 quilo, claro, no seu auge, né, em termos de crescimento, mas também não é um país cuja cultura de criação e consumo são muito difundidas. Nós temos relatos aí da rã ibérica, que é uma rã criada justamente nessa região da Espanha e Portugal, a Pelophylax perez, antes chamada de rana perez, um animal bem pequeno, mas típico dessa região, e o único que é permitido para ser criado nesses países, né? Ainda na Europa, nós temos um destaque aí para algumas espécies locais, como a antiga rana redibundus ou esculentus, né, hoje chamada de Pelophylax esculenta, e é uma rã já fruto de cruzamentos, né, já se obtiveram híbridos desse animal, principalmente com destaque para um centro de pesquisa em Lyon, né, liderado aí por um pesquisador chamado André Nouveau, que na década de 90 produziu algumas linhagens, alguns híbridos, como a linhagem Rivan 92, que é a principal criada por esses criadores franceses. Mas, de uma forma geral, são criadores pequenos, né, em todos esses países. A gente daria um destaque maior para os países orientais, para o Brasil e para o México, um pouco mais recentemente, né. Caso o professor Gustavo queira fazer alguma complementação, fique à vontade, professor. E pode me interromper, tá? Bom, antes da gente falar de abate, é interessante a gente colocar alguns aspectos aqui interessantes da carne de rã, que é o seu produto principal. Então, é uma carne que nós dizemos sempre que ela tem um alto valor biológico, por quê? Ela tem uma proteína de alta digestibilidade. Então, muita gente, às vezes, quando observa o teor de proteína bruta da carne, 16, 17%, ao comparar esse teor de proteína bruta com frango, por exemplo, que tem 20 a 21, a carne bovina também mais ou menos esse teor, poderia dizer assim, poxa, a rã é tão conhecida pela sua excelência de proteína e tem uma proteína mais baixa, mas aí entra naqueles conceitos que nós, técnicos, né, temos que ter muito bem fortalecidos na nossa mente, né? Proteína não é só quantidade, assim como qualquer outro nutriente, né? É qualidade. Então, carne de rã, ela por ter alta digestibilidade, mesmo ela tendo um teor de proteína bruta um pouco menor, ela é muito mais absorvível, ela é muito mais assimilável pelo consumidor. Além disso, ela tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos e existe um equilíbrio aminoácidico muito bom dentro da carne de rã, né? Então, isso a gente costuma dizer que por esses motivos, por essa razão, ela é uma proteína de alto valor biológico. O teor de lipídio que ela possui é muito pequeno, ela é considerada uma carne hipocalórica, então ela tem cerca de 0,2%, 0,3% normalmente de gordura na carne, não tem quase gordura entremeada, gordura intercelular, e se nós formos trabalhar com a carne mecanicamente separada da rã, anteriormente chamada de polpa, né, polpa de pescado, polpa de rã, essa sim vai ter um teor de gordura um pouquinho mais alto, mas chegando a 2%, continua sendo considerado magro, né, uma carne magra. Então, a gente continua mantendo esse status de uma carne hipocalórica. Ela tem poucos ácidos graxos altamente insaturados, né, que a gente usa essa sigla de PUFA ou RUFA, Polyunsaturated Fatty Acid ou High Unsaturated Fatty Acid, principalmente com destaque para aqueles de importância médica cardiovascular, né, para prevenir doenças cardiovasculares, como o eicosapentenoico, né, que é o EPA, e o DHA, docosahexaenoico. Esses são mais encontrados em outros tipos de pescado,
como escombrídeos, né, os atuns e afins, ou os clupeídeos, que são as sardinhas e afins. Então, na rã, ele é muito pouco encontrado. Tá? Mas, de certa forma, não ao buscar a carne de rã, nós não estamos muito preocupados com a questão do teor de lipídio. Tá? A gente está muito mais pensando ali, preocupado com a questão de proteínas, e já vocês vão ver, em termos de riqueza de minerais, com cálcio. Ela é um produto que tem uma umidade na carcaça de 75% ou mais, assim como o pescado é um produto que tem um alto teor de umidade. Isso nos traz uma preocupação do ponto de vista de conservação, né? Nós sabemos que o pescado todo tem essa característica de alta umidade, e isso é importante quando a gente pensa em conservação e em shelf life, em tempo de prateleira. A polpa, ela tem um teor até maior de umidade, então, além da polpa ter mais gordura, sendo mais sujeita à rancificação, ela tem um teor de umidade maior. Então, essa carne mecanicamente separada, que a gente chama vulgarmente de polpa, ela é um pouco mais preocupante do ponto de vista de conservação. Como eu falei para vocês, ela é uma carne rica em alguns tipos de minerais, então a gente destaca aí cálcio, cobre, manganês, zinco e potássio, sendo que no caso do cálcio, ela tem 3 vezes mais cálcio do que o leite. Então, esse é um fator que a gente normalmente coloca em destaque. Em termos de vitaminas, tem destaque para B9, lembrando que essa B9, o ácido fólico, é fundamental, principalmente para gestantes, então constitui aí um produto importante para ser consumido pelas mulheres, né, gestantes, e a vitamina B1, né, uma importante vitamina do complexo B. É uma carne hipoalergênica, isso é um fator de destaque muito importante, então a gente costuma destacar isso para mostrar que a carne de rã, ela é uma carne muitas vezes utilizada quando existe uma rejeição, e isso ocorre em recém-nascidos, em crianças, né, bebezinhos, que muitas vezes rejeitam proteínas de origem animal de outras fontes. Tá? Então a carne de rã, ela é extremamente conhecida por médicos e nutricionistas e muito indicada nesses casos onde existe uma certa rejeição à proteína de origem animal. Bom, em termos de conservação, alguns trabalhos já realizados indicam que a carne mecanicamente separada, antes chamada de polpa, pelo novo RISPO, a gente não pode mais usar esse termo, né? Ela tem apenas 3 dias de refrigeração se eu trabalhar com um produto fresco, então muito pouco, e 90 dias na temperatura de conservação que a gente estipula para o pescado, que é menos 18, tá? A carne congelada. O dorso, que seria a região da cintura para cima da carcaça, que é aquela que, digamos, sobra quando a gente remove as pernas, ela teria 7 dias apenas sobre refrigeração, ou seja, na temperatura próxima do gelo fundente, e próxima do 0 grau, e 90 dias também ao ser conservado em temperatura de congelamento. De maneira geral, a FAO atribui a carne de rã, sendo conservada em temperaturas de menos 13 a menos 17, 6 meses. Né? O que nós vemos na prática é que os abatedouros no Brasil colocam como tempo de conservação em torno de 1 ano a 1 ano e meio, sendo preservado a menos 18 graus. Tá? Bom, essa é uma tabela que eu normalmente coloco nas minhas aulas de pescado. Eu sou professor de tecnologia de pescado lá em Palotina. E eu faço uma comparação de diversos tipos de pescado, né? E a rã, então, eu peguei aqui uma referência desse trabalho 6, do Noll e Lindahl. Então, mostra que é um produto com alto teor de umidade, como a gente falou, bem compatível com o pescado. Ela tem uma proteína, como a gente falou, abaixo de outras proteínas mais tradicionais, porém, de alto valor biológico, muito mais importante, mais interessante. Se eu consumir, por exemplo, 100 gramas de carne de rã, eu vou ter um aporte proteico muito maior do que se eu consumir 100 gramas de outras dessas carnes, né? Ou produtos de origem animal. A gordura, como a gente falou aqui, 0,3% dentro de uma composição centesimal. E a matéria mineral, apesar de um pouco mais baixa do que o tradicional, em torno de 1%, como a gente falou, há um destaque especial para o cálcio. Né? Aqui a gente tem alguns desses produtos que já foram produzidos ou desenvolvidos para a rã. Né? Tradicionalmente, a gente vê mais a carne congelada. Essa aqui, até picotada, seria um petisco vendido para restaurantes ou bares, né, para se fazer ele frito, já empanado. De uma forma geral, tradicionalmente, a gente vê a carne de rã ainda sendo vendida inteira no Brasil. Não é desejável que a gente tenha a carne sendo vendida, principalmente de uma forma majoritária, com essa apresentação.
E por que a gente fala isso? Porque isso não é atrativo para o consumidor, né? O consumidor não compra a ideia de comprar uma carcaça inteira de rã, porque essa carcaça, inclusive em pesquisas já feitas de mercado, principalmente com o público feminino, ela tem uma semelhança, uma aparência de um pequeno feto, né? Congelado. Muitas vezes isso é relatado nessas pesquisas de mercado. Então, ela não tem um poder de atratividade muito bom, tá? Então, no Brasil e mundialmente, o principal produto seriam as pernas de rã. No Brasil, a gente conhece como coxa de rã, não é apenas a coxa, é a perna inteira. Então, internacionalmente é falado frog legs, mas aqui no Brasil a gente usa esse termo, cunhou-se esse termo e ele ficou, né, ele é tradicional, coxa de rã. Quando se obtém a coxa de rã, como a gente falou, essa parte da cintura para cima, que é chamado de dorso da rã, que vai compreender uma musculatura intercostal, braços, né, o grande dorsal e vários outros músculos que compõem essa região do corpo, isso normalmente é passado numa máquina de CMS, que vai separar a parte mole de parte dura, e essa musculatura, com uma pequeníssima quantidade de medula óssea, vai fazer parte, então, dessa matéria-prima, onde serão elaborados aí bolinhos, né, que são os pré-fritos, outros pré-fritos como os nuggets enroladinhos, né, pré-fritos, matéria-prima para hambúrguer, né, de rã. Já teve até um produto que foi criado no passado pela Cooperrã, que foi uma cooperativa em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que era o hambúrguer, né, chegou a ser um produto comercial. E essa carne desfiada foi matéria-prima para a Embrapa desenvolver também alguns produtos. Então, a gente tem aqui a carne de rã desfiada ao alho e óleo, o patê de carne de rã e a carne desfiada com molho de tomate. São, tirando o patê, que já é um produto pronto para ser servido, né? Essas carnes desfiadas, se fossem vendidas no mercado comum, no varejo, seriam excelentes para a fabricação de uma série de produtos e para a gente comprar em casa, fazer bolinho, coxinha, escondidinho, risoto, que a gente imaginasse, né? E podem ser, obviamente, matéria-prima para outras indústrias que podem comprar esse produto de uma indústria beneficiadora para transformar num prato pronto. Eu até coloquei uma imagem aqui de um dos produtos que nós fizemos. Eu fiz um trabalho de iniciação científica com 2 alunos em Palotina e a gente fez uma análise sensorial, servindo, então, ao consumidor risoto de rã, a carne de rã empanada, né, que é o mais tradicional, ela frita empanada, uma moqueca de rã e essa carne de rã com catupiry que vai ao forno, que é essa figura que eu estou mostrando para vocês, né? Os campeões foram, no caso lá em Palotina, a carne empanada e essa carne com catupiry ao forno. Então, a gente utiliza para esse produto a carne desfiada. Então, mostra que existe um grande apelo, né, ou poderia existir um apelo comercial caso nós tivéssemos esse produto já pronto, na forma de um prato pronto congelado, sendo encontrado no mercado. Aqui a gente tem uma salsicha de carne de rã, também elaborada pela Embrapa. Mais aqui em cima a gente tem o sous vide, que é uma carne que já é pronta e embalada. Ela é semi-pronta, na verdade, semi-cozida. Essa está só na água e sal, mas ela pode ser já preparada, pré-preparada com molhos, temperos diversos. Quem vai, por exemplo, nessas redes de fast food como o Spoleto, vocês encontram lá aquele chamado polpettone, né? Que parece uma grande almôndega de carne recheada. Esse produto é um exemplo de sous vide. Ele é pré-pronto na indústria e lá no Spoleto ele é colocado em banho-maria por cerca de 5 minutos e aí ele já está pronto. Tá? Então, seria um exemplo disso aqui. Aqui, na verdade, é a coxa de rã vendida por essa empresa chilena, que é o mesmo produto da Hanac, que é uma empresa brasileira de Santa Catarina, que vende para o Chile e lá eles têm uma embalagem própria para, obviamente, divulgar a sua marca própria, né? A Hanac desenvolveu um corte muito interessante da perna de rã, partindo um pouquinho para cima dessa musculatura intercostal, pega muito pouco osso, é muito mais musculatura, mas aproveitando até um pouco mais de carne, melhorando assim o rendimento dos produtos por eles produzidos. Tá? Bom, em termos de base legal,
o que nós temos hoje com esse novo RISPOA que foi lançado em 2017. Ele vai estipular, então, no artigo 16, que os estabelecimentos de produtos de origem animal, eles têm uma série de classificações. Então, a gente vai ter lá os abatedouros de bovino, suíno, etc. Né? No item 2, que é o que nos interessa na aula de hoje, a gente vai ter lá os estabelecimentos de pescado e derivados. Dentro desses estabelecimentos de pescado e derivados, o RISPOA divide em 4 tipos de estabelecimentos. O barco-fábrica, que seria uma indústria ambulante, né, dentro de um barco, que processa completamente uma espécie de peixe, promovendo aí desde o abate até a sua embalagem e expedição, quando esse barco chega a um porto. O abatedouro frigorífico de pescado, que nós vamos ver que já numa remodelagem do RISPOA nesse ano de 2020, ele ficou restrito a anfíbios e répteis, né? Antes ele também ele abraçava os peixes de criação. Eu considero, inclusive, que houve uma falha nessa reformulação desse RISPOA, porque os peixes de criação seguem sendo abatidos. E agora, nesse novo RISPOA, que é o decreto 10.468, a unidade de beneficiamento não prevê o abate. Tá? Então, para mim, isso foi um erro dessa reformulação legal aí por parte do Ministério da Agricultura, e eu espero que isso seja corrigido o mais rápido possível. Tá? Nós temos ainda uma estação depuradora de moluscos bivalves, compreendendo, então, esses 4 tipos de estabelecimentos de pescado no Brasil. Bom, especificamente nesse artigo, no seu parágrafo 2º, ele fala, então, o que é esse abatedouro frigorífico de pescado. Então, seria um estabelecimento destinado ao abate de anfíbios e répteis. Né? Hoje, no Brasil, nós temos 3 espécies pegando esses 2 grupos aí. Em termos de anfíbios, nós André, travou. Vocês chegaram eu falando até que ponto? Quando você ia fazer... Você estava falando das 3 espécies de anfíbio e répteis. Tá. Bom, eu conectei numa outra rede minha aqui um pouquinho mais lenta, mas acho que fica mais estável. Bom, então, Piorou. Então, André? Agora está seu áudio e sua imagem gravada. Vocês. Então, Eu ouço vocês, eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Agora sim. Tá, perfeito. 9, a gente vê que ele é completo. Ele vai desde o abate até a expedição. Tá? Então, na verdade, o abatedouro frigorífico de pescado é a unidade, é o estabelecimento de pescado e derivados mais completo que existe. Tá? Ele compreende aí a chegada dos animais vivos e esses animais, então, sendo processados até a sua fase de expedição, que é onde ela vai chegar no comércio. Bom, só a título de ilustração, nós tínhamos no RISPOA antigo, então, essa denominação de pescado sendo extremamente abrangente, isso continua existindo. A grande diferença é que nós não temos mais esse parágrafo único, né? Uma vez que esse decreto foi revogado pelo novo RISPOA, o novo decreto 9.013, nós não temos mais as algas marinhas como pertencendo à classe do pescado. Hoje, no nosso novo artigo, no nosso novo decreto, no artigo 205, a gente tem os mesmos grupos sendo contemplados, isso faz parte do pescado no mundo inteiro. Para o mundo inteiro, o pescado é peixe, crustáceo, molusco, anfíbio, réptil. Aí a gente ganhou a palavra equinodermos, mas, na verdade, é uma excentricidade, porque esses equinodermos aí, pepino do mar, estrela do mar, ouriço do mar, eles já faziam parte do pescado porque eram animais aquáticos, como completa aí a redação, utilizados na alimentação humana. Tá? Então, a gente não tem os mamíferos na redação, mas caso façamos
alimentação por meio de um mamífero, a gente está, então, de fato, dentro da classe, continua dentro da classe do pescado. O que é interessante a gente destacar nesse artigo também? Esse parágrafo único, né, que mostra que o pescado que vem da fonte produtora, ou seja, da captura ou da criação, ele não pode ser comercializado Acho que deu uma outra rateada aí, mas espero ter voltado. A coisa está bem esquisita aqui hoje. Voltou. Estamos te ouvindo bem agora. Bom, o decreto 8.471, ele é o decreto que ele estabelece o nosso SUASA, né? O nosso SUASA é o SUS para os animais, para a defesa agropecuária. Então, o nosso Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, ele prevê o processamento, né? Ele fala sobre as questões de saúde pública voltadas ao processamento de produtos de origem animal. E logo em seguida, o Ministério também publicou essa instrução normativa em 2015, que fala das agroindústrias de pequeno porte. Inclusive, dá uma delimitação de área para essas agroindústrias. Então, por exemplo, pesca e pagues seriam um tipo de agroindústria que não poderia comercializar diretamente o peixe, como fazem hoje em refeições ali que as pessoas pescam, né, e já consomem no próprio local. Só a título de exemplo para vocês. Bom, mais recentemente, nós temos aí algumas instituições no Brasil, como a EPAGRE, que é uma unidade aí é uma instituição de assistência técnica e extensão rural que existe no Brasil. Travou de novo, André. Eu vou rotear aqui do meu celular, porque senão vai ser complicado. Peraí. Vamos lá, acho que agora vai. Bom, então, a EPAGRE, né, tem fomentado essa questão aí das feiras de peixe, dos pesque-pagues, mas é importante a gente salientar que isso está em desacordo com a legislação, né, nacional. Também foi a consulta pública nesse ano de 2020, o selo Arte para o Pescado. Então, a gente está esperando aí a publicação após a consulta pública, né, algumas pessoas contribuíram com essa nova legislação, para ver o que a gente vai ter em relação à novidade do pescado. E como a RAM faz parte do grupo da classe do pescado, isso também vai nos interessar diretamente, né? Eu tive a satisfação de participar de uma reunião no final de 2017, na Embrapa, lá de Tocantins, na Embrapa de Agricultura e Pesca, que foi o início de um projeto que culminou com a criação de um abatedouro móvel para pescado, né? E esse abatedouro móvel, que foi desenvolvido aí por pesquisadores da Embrapa, com destaque para a doutora Patrícia Mocchiaro, lá dessa unidade da Embrapa em Tocantins, ele tem essa finalidade de tentar resolver um pouco essa questão do processamento nessas agroindústrias. Então, se é muito difícil, por exemplo, para pequenos produtores juntar uma quantidade suficiente para mandar para um abatedouro, às vezes os abatedouros são, né, em distâncias assim bem consideráveis, por que não o abatedouro ir até a propriedade? Então, foi isso que eles desenvolveram, né, o abatedouro móvel. E isso certamente pode nos ajudar muito na ranicultura, porque nós temos essa característica no Brasil de termos muitos pequenos e médios produtores.
Antes da gente entrar propriamente dito no fluxograma, o que eu queria deixar assim bem sedimentado em termos do que a gente tem que fixar, né? Se fixar nesse fluxograma. Quando a gente pensa num abatedouro de rãs e no abate propriamente dito, algumas operações são importantes a gente pensar com detalhes. Primeiro, a questão do jejum. Nós sempre, para animais, preconizamos um jejum prévio de 24 horas. Né? Isso é básico, pelo menos 24 horas. Só que experimentos recentes, eu inclusive revisei um artigo agora nesse mês de novembro, vão chegar já em breve para vocês aí, e a gente já teve algumas publicações no próprio ENAR, saiu um resumo desse trabalho, e de outros trabalhos, que mostram que o jejum de 24 horas não é suficiente para a eliminação total do conteúdo gastrointestinal na rã. Então, jejuns de 48 horas para cima seriam mais adequados para o abate de rã. Tá? O jejum ele tem essa finalidade de remoção do máximo possível desse conteúdo gastrointestinal para evitar contaminação na linha de abate, e ele é importante também para a etapa de transporte. Então, quando a gente pensa no transporte, o jejum ele tem uma importância porque se o animal tiver com muito alimento no seu trato, no seu aparelho digestório, isso pode, de alguma forma, significar um problema para o transporte, porque, como nós sabemos, o processo de digestão ele está mais ligado ao nosso sistema nervoso parasimpático, né? O sistema nervoso autônomo parasimpático. É aquele momento de calmaria, onde o nosso corpo se prepara fisiologicamente para o processo de digestão. Isso não combina com o transporte, com o estresse dessa captura, movimentação, né? Que são muito mais afeitas ao nosso sistema nervoso autônomo simpático, né? E eles são antagônicos, como vocês sabem. O transporte da rã é um transporte relativamente fácil. Ele é até feito muitas vezes em carros abertos, em caminhonete. Sendo que a gente tem que ter um cuidado específico em relação às horas do dia, porque a rã, como vocês sabem, os anfíbios, de uma forma geral, não são animais do dia, são animais da noite, né? Com algumas exceções, porque eles têm uma facilidade muito grande de desidratação. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Em relação à depuração, as rãs normalmente não ficam em tanques de depuração como a gente vê no abate e processamento de peixes. Então, elas ficam em caixas e muitas vezes se faz uma lavagem dessas caixas para tentar remover a urina e as fezes que os animais vão depositando no fundo dessas caixas enquanto eles estão esperando para serem abatidos. Tá? Então, ainda existe uma necessidade, nós temos uma carência em termos de conhecimento técnico-científico no que se refere a instalações, tempo e método de depuração de rãs. Quando a gente fala da inspeção, aí eu vou entrar nisso durante a apresentação com vocês, a inspeção antemortem ela é muito importante porque a gente vai conseguir, inclusive, correlacionar alguns aspectos dos achados que a gente está vendo da rã em si, nessa inspeção antemortem, que é, na verdade, um exame clínico que nós fazemos do animal ainda em vivo, né? Com alguns aspectos de alguns modelos de criação que são utilizados na ranicultura. Em relação à insensibilização, existe uma crítica que eu vou tecer, quando a gente falar disso, pertinente à termonarcose, que seria o choque térmico, que ainda predomina no nosso país, mas ele é insuficiente para causar insensibilização na rã. Então, esse método de insensibilização, ele precisa ser ou modificado, e nós já temos um desenvolvimento para a eletronarcose, que seria um método mais econômico e mais eficiente para a rã, né, hoje, que seria o choque elétrico, em baixa voltagem, em baixa amperagem, já foi desenvolvido num passado, aí, tem teses lá, principalmente da Universidade Federal de Viçosa, do professor Onofre Maurício de Moura, e Eduardo Mendes também, né, outros pesquisadores trabalharam nessa área, e hoje nós temos insensibilizadores elétricos para rã especificamente. Mas, quando a gente faz a termonarcose, como eu falei, a gente precisa complementar isso com um processo de destruição da medula, né? E isso pode e deve ser feito nos abatedouros. Em relação ao abate, a gente vai ver que a sangria, que é uma etapa importante dentro do abate dos animais, para a rã, ela é, de certa forma, questionável,
tá? Em relação ao seu objetivo primário. Vou deixar isso em suspense para daqui a pouquinho a gente falar. E a inspeção, então, pós-mortem, ela só vai ser considerada quando, de fato, eu tiver o animal morto, tá? Então, é nesse momento que eu realizo a inspeção pós-mortem. Pode parecer uma coisa óbvia, mas para a rã existem algumas diferenças e já vocês vão entender. Em relação aos cortes, à medida que a gente vai obtendo os cortes da rã, esses cortes vão sendo pré-resfriados e, em seguida, vão ser congelados. Hoje, no pescado, a gente não admite mais congelamento lento, então, tecnologicamente, eu acredito que a professora já tenha explicado, mas se não, a gente pode explicar lá no final, se tiver alguma dúvida. Nós só trabalhamos com congelamento rápido para o pescado. Tá? Não se pode mais fazer congelamento lento. Isso está na legislação. E aí a rã pode ser glaciada ou não, vai depender do objetivo daquela unidade fabril, né, daquele abatedouro. E aí vai ser embalado, armazenado até a sua expedição. Tá? Bom, dentro, então, do RISPOA novo, no artigo 11, a gente vê uma modificação já desse decreto 9.013 por essa nova redação que foi dada pelo 10.468, publicada nesse ano, em que ela diz que a inspeção federal será realizada em caráter permanente ou periódico em alguns estabelecimentos. No primeiro parágrafo, ela diz que a inspeção federal em caráter permanente consiste na presença do inspetor de fato e o serviço oficial durante os procedimentos, né, durante as operações de abate das diferentes espécies de açougue de caça, incluindo répteis e anfíbios. Tá? Então, isso mostra que é necessária a presença do fiscal enquanto estiver ocorrendo os procedimentos, né, de abate e processamento de rãs, de anfíbios e répteis. Tá? No artigo 90, mais uma vez, ele reforça isso e fala do exame antemortem, que é esse exame que nós fazemos clínico, no animal ainda em vivo, e, dentre as espécies de pescado, ele, infelizmente, deixa só os anfíbios e répteis como sendo passíveis desse exame antemortem. Né? Por que eu digo infelizmente? Porque os peixes também precisariam passar por esse exame antemortem, os peixes de criação, né? Os peixes da piscicultura. Mas, como não é o nosso assunto aqui hoje, eu não vou entrar para não me perder no tempo. Tá? Bom, falando propriamente dito do abate da rã touro americana, mais uma vez lembrando, é a única espécie que nós podemos trabalhar no Brasil, eu apresento para vocês esse fluxograma, que é um fluxograma que nós desenvolvemos no manual que a gente publicou em 2013, o manual técnico de criação de rãs, né, manual técnico de ranicultura, e existe lá um capítulo que a gente dedicou especificamente à questão do abate, né, porque isso era escasso na literatura, então a gente criou um capítulo específico para o abate. E ali a gente apresenta, então, esse modelo de fluxograma de abate, que, de uma forma geral, no Brasil, é assim que acontece, com algumas pequenas alterações. Tá? Então, explicando um pouquinho esses itens, né, do fluxograma. A gente tem os 3 primeiros aí, que configuram as chamadas etapas pré-abate. Então, a gente tem primeiro o jejum, como a gente falou, que seja pelo menos de 24 horas. Estudos mais recentes já mostram que 48 horas, pelo menos, seria o ideal. Né? Os animais, então, são selecionados na propriedade e normalmente colocados em baias, esperando que a empresa que vai chegar lá para coletar esses animais para o abate já encontre esses animais nesse processo de jejum. Tá? Por que a gente coloca a seleção dos animais? Porque o criador ele vai selecionar os animais que não têm feridas, que não têm algum tipo de trauma, que não possuem edemas, né? Ou qualquer outro tipo de característica que a gente sabe que é indesejável para o processo de abate. Em seguida, eles são, então, coletados e transportados. Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando em fotos para ilustrar um pouco o fluxograma. Fica mais fácil de entender. Tá? Eu só estou fazendo uma explicação inicial. Após o transporte, ele chega no abatedouro, vai para o setor de recepção, onde ele é recepcionado, então, e é submetido, como está marcado aí no item, ao exame antemortem, esse exame clínico feito pelo fiscal federal agropecuário, né, no caso dos estabelecimentos com inspeção federal, e nos fiscais estaduais ou municipais, quando é fruto do CI ou do SIM. Né? Bom,
eles também são pesados nesse momento da recepção, porque o abatedouro ele paga por peso vivo. Então, a pesagem ela é importante para que o produtor seja remunerado em função do peso vivo do lote. Tá? Tendo passado pelo período de jejum que foi estipulado e sendo submetido a um descanso pré-abate, que é importante, como nós sabemos na tecnologia, para aquela recuperação da energia intracelular, com destaque aí para as reservas de ATP e de glicogênio, que são fundamentais, serão fundamentais para a transformação do músculo em carne, esse animal, então, ele tem que ficar nesse descanso pré-abate, né, onde ele entra ali no estágio de calmaria depois do transporte, para que a gente possa, então, ter um produto mais garantido do ponto de vista de longevidade, né, dos seus produtos e coprodutos. Tá? Então, para que a gente tenha um tempo de prateleira maior, esse descanso pré-abate ele se faz necessário. Isso também está envolvido com questões de bem-estar. Né? Bom, o animal, então, para que ele seja abatido, ele primeiro deve ser insensibilizado. Nós sabemos que isso faz parte de uma instrução normativa, que é a número 3, que foi publicada em 2000 pelo Ministério da Agricultura, né, que é o chamado abate humanitário. E aí, como eu disse para vocês, a maior parte dos abatedouros de rã no país ainda faz a termonarcose, que seria essa insensibilização pelo gelo. Então, ele é colocado num tanque com água e gelo, numa temperatura que vai variar ali de -1 a 1 grau, mais ou menos, é uma temperatura próxima do gelo fundente, e ele vai ficar nessa água e gelo, a água a 5 partes por milhão de cloro, então a gente hiperconcentra essa água com cloro, né, permitindo uma lavagem da parte externa da rã, permitindo, então, fazendo com que a gente tenha uma menor probabilidade de contaminação na linha do abate, uma vez que a pele pode carrear micro-organismos indesejáveis para dentro da nossa indústria, e ela vai permanecer nesse recipiente, aí, nesse tanque, por cerca de 10 minutos. Tá? O que acontece é que nós estamos trabalhando com uma espécie norte-americana, e que ela, pela sua biologia e fisiologia, naturalmente hiberna quando ela entra em contato com temperaturas tão baixas. Então, quando a gente faz a termonarcose na rã, ela, na verdade, fica insensibilizada num primeiro momento. Mas como ela é pendurada na nória logo em seguida, e a área suja do abatedouro, que é essa primeira área, representada por esses 3 retângulos em vermelho, não existe controle de temperatura. Então, ainda que a temperatura fosse controlada como da área limpa, em 15 graus positivos, essa rã começaria o quê? A trocar a temperatura com o ambiente, a aquecer o seu corpo e voltaria à sua consciência. Então, a termonarcose, ela não é um método considerado como humanitário, não sou eu que estou falando, vocês podem procurar isso na literatura, inclusive a EFSA, que é a European Food Safety Authority, da Comunidade Europeia, não considera a termonarcose como um método eficiente para insensibilização. Então, o que a gente faz quando a gente se depara com um entreposto, com um abatedouro que faz a insensibilização com água e gelo? Esse animal ele é pendurado na nória, como vocês estão vendo logo em seguida, pendurado pelos pés. É feito um corte do colarinho, que vai fazer uma remoção na região, entre aspas, do pescoço, porque a rã não tem pescoço, né, logo após a cabeça. Vai ser feito um corte na pele, separando pele e musculatura. Então, imaginem essa minha camisa aqui, né, vai ser feito um corte nessa região e a pele vai ficar mais solta. E por que a pele fica solta? Porque a pele do anfíbio não é como a nossa, né, principalmente dos anuros, né, sapos, rãs e pererecas. É uma pele mais solta. E essa pele mais solta, ela permite o acúmulo de água. Então, fisiologicamente, né, a rã, ela contém água nesses bolsões entre a musculatura e a pele, ela tem pequenos ligamentos, né, a pele fica bem solta em cima da carne da rã, principalmente, e isso funciona como um cantil, né, um reservatório de água, porque esses animais são muito sujeitos, como a gente já falou, à desidratação. Né? Então, isso facilita para a gente, esse corte do colarinho vai preparando para uma etapa que vai ocorrer na área limpa, que é a esfola, que nada mais é do que a remoção da pele. Tá? Então, após esse corte do colarinho, como vai ficar evidente para a gente a coluna, né, principalmente as vértebras cervicais do animal, a gente aproveita e complementa o processo de sensibilização com uma secção, ou, na verdade, um corte medular. Então, a gente separa mais ou menos na altura
da medula ali entre o atlas e o início da medula espinhal, ou entre o atlas e o áxis, a gente faz um corte, separando o restante da medula do encéfalo propriamente dito. Tá? Então, a gente complementa a insensibilização, que não é eficiente, com essa secção medular. Se o abatedouro dispuser de um aparelho de eletronarcose, não há necessidade de se fazer isso. Tá? E aí a gente vai para a sangria. Como eu disse para vocês, a sangria é mais uma etapa interessante do abate, mas no caso da RAM, ela é pouco eficiente. Por que eu digo isso? A sangria ela tem um objetivo, que é matar o animal. Quando nós sangramos o animal, quando ele perde um volume sanguíneo considerável, ele entra num estágio que nós chamamos de hipovolemia e, obviamente, ocorre o que nós chamamos fisiologicamente, né, de colapso circulatório. O coração ele para de bater. Né? Então, a sangria ela tem um objetivo único, que é matar o animal. Como o abate da RAM foi desenvolvido em cima do abate de frango, ela permanece com essa etapa. E a sangria, para nós, no abate da RAM, ela acaba tendo um benefício secundário, que é o mesmo que tem para os outros animais, que é reduzir a quantidade de sangue na carcaça. Isso faz com que a carne fique mais pálida, mais branco-rósea, digamos assim, né? Ou até levemente acinzentada. Isso é desejável do ponto de vista sensorial, e também é desejável porque quanto menos sangue, menos meio de cultura para crescimento de micro-organismos. Então, a sangria, para nós, na RAM, ela tem esse objetivo. E por que ela não mata a RAM? Porque a RAM consegue desviar desses bolsões de água e do seu sistema linfático volumes de líquidos, né, para dentro da circulação, permitindo com que ela não entre nesse colapso circulatório. Se vocês já tiveram curiosidade ou já viram uma aula de anatomia, hoje é mais difícil de acontecer isso, ou de fisiologia, a gente consegue remover o coração da RAM e ele fica por horas batendo sozinho. Né? Se for colocado numa solução salina, então, muitas horas. Então, a RAM não tem essa característica de morrer na etapa da sangria. Ela vai morrer quando ocorre a evisceração e a decapitação. Tá? Por isso que a gente fala que a sangria para a RAM ela não é eficiente enquanto etapa de matança, digamos assim. Bom, ela vai então entrar na área limpa, vai ser transpassada, se ela estava pendurada pelo pé, ela vai ser pendurada agora pela cabeça, e ela essa pessoa que fez esse transpasse vai remover a pele da rã, né? Ela vai fazer a esfola. Uma outra pessoa, que não é essa que teve contato com a pele da rã, vai voltar com a rã presa agora na nória pelos pés, então ela vai voltar a ficar com a cabeça para baixo, e ela vai abrir a cavidade visceral do animal, que é uma cavidade única, né? A rã não tem cavidade abdominal e torácica, é uma única cavidade, também chamada de cavidade celomática. Ela vai abrir bem na linha alba, dividindo ali a musculatura, né, abdominal ao meio, expondo as vísceras para a inspeção pós-mortem. Lembrando que a morte, de fato, vai acontecer só quando essas vísceras e a cabeça são, de fato, removidas. Tá? Mas a gente considera aí esse ponto como sendo o ponto da inspeção pós-mortem. Em seguida, então, ela é eviscerada e decapitada ou descabeçada, como a gente também fala no pescado, e é feito o corte de extremidades, mãos e pés, e é feito um toalete. Né? Esse toalete consiste na remoção de uma pequena quantidade de pele que fica presa à cloaca após a esfola, e esse corte e também a remoção de algum coágulo de sangue que fique preso à carcaça. Lembrando que há uma variação no fluxograma de abate para alguns abatedouros, onde esse corte de extremidades é feito logo após a pendura e o corte do colarinho. Isso, em alguns casos, né, como é dito, também não temos trabalhos científicos comprovando isso, mas eu acredito que isso seja verdadeiro, facilita o processo de sangria e também de esfola. O da esfola, eu digo para vocês pela prática que é verdadeiro. Né? É muito mais fácil a gente remover a pele de um animal que já não tem mãos e pés. Tá? Após, então, esse corte de extremidade do toalete, as carcaças são colocadas em recipientes com gelo potável, elas já começam a entrar num processo de diminuição da temperatura, porque no pescado o tempo é muito valioso. Então, como eu não tenho que esperar a resolução, o estabelecimento do rigor mortis e a sua resolução, o que ocorre para outras carnes,
no pescado eu tenho que congelar o animal ainda em pré-rigor. Isso é fundamental para que eu tenha uma boa conservação do produto, uma vez que o processo de rigor mortis do pescado ele é muito rápido. Então, quanto antes, até num pré-rigor, eu começar a resfriar a carcaça e até congelar, mais tempo de prateleira eu vou ganhar nesse produto. Então, a carcaça já vai para um pré-resfriamento, é submetida a uma embalagem primária, que é aquela que tem contato com o produto, vai para o processo de congelamento rápido, que normalmente acontece na RAM, em menos 25 a menos 35 graus, por um período de 6 a 12 horas, né? Normalmente em câmaras frigoríficas com ventilação forçada. E aí, após o congelamento, ela é embalada, estocada a menos 18 graus e expedida, né? Então, aqui a gente tem uma síntese do que é o abate da rã, tá? Bom, mostrando isso dentro de uma planta frigorífica, e eu mostro aqui a planta da Cooper Crama, em Cachoeira de Macacu, no Rio, que eu tive a oportunidade de ser responsável técnico por um ano, a gente tinha lá o abate de rã, peixe e jacaré, em dias ou turnos alternados, né? A rã, ela entrava, então, aqui pela recepção, ficava na câmara de espera, né, fazendo aquele descanso pré-abate. Em seguida, era colocada uma caixa aqui plástica, onde a gente colocava o gelo produzido no próprio abatedouro, fazia lá a concentração de 5 partes por milhão de cloro, em seguida pendurava essa rã na nória, e ela ficava aqui sangrando, né? Obviamente fazia o corte do pendura, corte do colarinho, complementação com a secção medular, e o corte dos vasos da base do coração para promover a sangria, né? Esse animal, então, ficava aqui de 6 a 8 minutos, andando por essa nória dentro da área suja. Isso aqui que vocês estão vendo é a área suja, tá? E era aspergido, então, uma água também hiperclorada, com 5 partes por milhão de cloro, lavando essa carcaça, ajudando na sangria, enquanto esse animal percorria essa área aqui dentro da área suja e entrava por esse óculo, que é um buraco na parede, para dentro da área limpa. Notem que há uma divisão, uma barreira física. Pessoas que trabalham na área suja não trabalham na área limpa, tá? A entrada do pessoal para a área limpa se dá por aqui, ó. Por isso que a gente tem aqui um gabinete de higienização próprio para lavagem de bota, lavagem de mão, colocação de aventais, toucas, etc., para o pessoal entrar na área limpa para processar a rã. Então, essa rã vinha aqui na nória, era transpassada, primeiro transpasse esfola, segundo transpasse voltava, então, com a cabeça para baixo, eventrada, inspeção pós-mortem, eviscerada, decapitada, corte de extremidades e toalete, vinha para cá, para a mesa de corte, onde ela era pré-resfriada, em seguida, embalagem primária, congelamento rápido, embalagem secundária, estocagem e expedição, tá? Entrada por um lado, saída por outro. É um preceito do próprio fluxograma, para que não haja entrecruzamento de etapas. Então, eu tenho um sequenciamento lógico nas minhas etapas de processamento para evitar a contaminação. Bom, vamos agora ilustrar o que eu falei em imagens para ficar mais didático e mais interessante para vocês, tá? Então, a gente está vendo aí algumas imagens, né, dos animais em ponto de abate. Hoje, o abate no Brasil, ele está na faixa de 250 gramas para cima, a gente encontra até 380 ou 400 gramas, alguns abatedouros pedindo rã com esse tamanho. Quando eu comecei a trabalhar com ranicultura, nesse ano de 98, que a gente falou no início, o peso de abate era 180 a 220 gramas. Então, esse peso de abate aumentou, tá? Então, os animais são selecionados, se faz o jejum, se corta a ração desses animais. Em seguida, eles são transportados. Podem ser transportados em caixas plásticas abertas, como eu falei, lembrando que isso pode ser feito numa caminhonete aberta ou num furgãozinho, uma própria Fiorino como essa, furgão fechada, num caminhão-baú, né? E de preferência nas horas menos quentes do dia, tá? Então, eles vão dentro dessas caixas, onde ocorre ventilação, e eu adicionei essa figura aqui, eu não tinha feito isso nas aulas anteriores, mostrando outros tipos de transporte. Esse aqui é um deles, né? Chamado aí pelo pessoal do Hanabox de Hanatubo. Então, não é só o pessoal do Hanabox que utiliza isso, mas se coloca, então, a rã dentro de um tubo de 100 milímetros. Um dos capes, ele é fixo, né? Ele é colado, e esse cap aqui é móvel.
Então, ele é todo furadinho, né, para ajudar o animal ali ajudar a entrar a ventilação dentro do tubo. Aqui em cima ele é cortado também. Se coloca um pouquinho de água dentro desse tubo. Ele é deitado, então, em cima de uma estrutura, aqui no caso desse produtor de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele fez uma estrutura de madeira com aquele extensor que é muito utilizado por moto, pelo pessoal de camping, né, ou que tem picape. E ele prende, então, né, vai fazendo aqui um zigue-zague por baixo desse tubo, para prender esse tubo e levar dentro do carro dele, que pode ser até... muita gente leva, às vezes, nessas Palio Weekend Adventure, né, uma perua dessas aí, para o abatedouro. Tranquilamente, isso pode ser... A rã pode ser transportada, não exige assim, uma tecnologia tão grande para o animal chegar no abatedouro. Tá? Bom, uma vez chegada, então, ela vai ficar nas caixas ou no recipiente que ela veio, ou ela pode, dependendo do abatedouro, ser colocada num tanque de depuração com fluxo de água contínuo, seria o ideal. E nesse momento, então, além do descanso pré-abate, ela também é submetida à inspeção antimortem. Tá? Então, aqui um exemplo de uma área de recepção, dá até para ver aqui dentro a área suja, ó, com o funcionário pendurando e sangrando as rãs na área suja, e aqui uma balança para exemplificar esse momento de pesagem, que é quando o produtor vai ser pago pelo quilo de rã vivo produzido. Né? Bom, chegamos então na etapa da inspeção antimortem. O que é importante a gente pensar quando a gente fala em inspeção antimortem? O indivíduo, né, o fiscal, a equipe da fiscalização, quando vai realizar esse exame antimortem, essa equipe precisa ter conhecimento de anatomia, fisiologia, anatomopatologia de rãs. Tá? Por quê? Porque ela vai, por meio de um exame clínico do animal em vivo, verificar se aquele animal possui algum tipo de ferida característica de uma doença, possui uma coleção de líquido, né, que pode ser somente água, mas pode ser um exudato sanguinolento, purulento, em alguma região do corpo, né, representando aí um trauma ou um processo infeccioso. Se ela tem uma coloração de pele normal, né, em termos de cor, de brilho, de pele, de olho, de características de conformação anatômica em geral. Então, é importante e é fundamental que esse profissional conheça o animal em vivo, né, para poder fazer esse exame. Aqui, por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês do porquê que eu estou explicando isso. O que a gente está vendo aqui na esquerda? A gente está vendo um macho adulto de rã touro, e eu sei que ele é um macho adulto porque na rã touro, a diferença de sexo ela se dá pelo diâmetro do tímpano, preferencialmente. Né? Existem outras características de diferença, ou como nós chamamos de dimorfismo sexual na rã touro, mas a principal delas é o diâmetro do tímpano. E esse diâmetro do tímpano ele começa a ser mais evidente, a diferença dele em relação ao tamanho do olho, quando esse animal atinge 80 a 100 gramas de peso vivo. Tá? A partir daí, no macho, esse tímpano vai crescendo, chegando até esse tamanho, que é 2,5 vezes a 3 vezes o diâmetro do olho. Numa fêmea de rã touro, isso não acontece. O tímpano dela continua tendo o mesmo diâmetro do olho até o final da vida dela. Tá? Então, essa é a principal característica de diferença de morfismo de macho para fêmea, na rã touro. Por que eu estou colocando essa imagem, então? Aqui à direita, vocês estão vendo um macho da rã pimenta, que é o Leptodactylus labirínticos. Né? Essa espécie de rã brasileira, de rã nativa, ela tem um dimorfismo voltado para outras características anatômicas. Uma delas é essa grande, né, essa hipertrofia de braço. Então, o macho da rã pimenta, esse sim, apresenta uma hipertrofia de braço que chega a ser mais desenvolvido até do que a musculatura da perna, o que é uma excentricidade quando a gente fala de rã, por quê? A perna é o nosso filé. Né? O filé da carne de rã são as pernas. No caso desse macho, dessa rã nativa, o filé talvez fosse o braço. Né? Isso é característica da rã nativa. Tanto é que a gente consegue ver que o diâmetro do tímpano chega a ser até um pouco menor do que o diâmetro do olho. Né? E por que eu estou mostrando essa imagem? Porque na rã touro, isso não acontece. Eu estou colocando aqui para vocês um macho, ele está até meio magrinho, mas eu quero salientar que ele é um macho, olha aqui, ó, ele tem o tímpano maior do que o olho, mas vejam o braço dele. Não é um braço mais desenvolvido do que a perna. Então, esse braço que nós estamos vendo aqui,
por uma vista não treinada, por um pessoal não treinado, ele poderia significar apenas uma característica de dimorfismo, já que trata-se de um macho. Mas não é. Na Rantoro, quando eu identifico isso aqui, quando eu evidencio isso no braço, isso pode significar um trauma, pode significar, inclusive, um processo infeccioso nessa região do corpo do animal. Então, ao observar esse tipo de animal na linha de abate, eu vou colocar ele lá no final, será o destino que o inspetor provavelmente vai dar, ele vai ser colocado no final da linha de abate, para que, caso exista algum processo infeccioso ou a presença de micro-organismos no corpo desse animal, ele não contamine a linha de abate. Tá? Bom, aqui a gente tem, então, a presença de algumas feridas que são comuns, principalmente quando a gente correlaciona, lembra lá dos objetivos da aula, o tipo de ferida que a gente vai encontrar com os métodos de criação desses animais. E o que acontece na prática? É que em algumas baias nós temos o piso acimentado. Né? Esse piso acimentado ele é um piso cujo atrito ele é muito grande. E a pele da rã não foi feita para ter o atrito com uma superfície tão dura como o cimento. Né? Ele foi feito para caminhar na grama, nas folhas, no lodo, na lama, na terra, ainda que a terra seja dura. Então, é comum o aparecimento de feridas em animais em processo de engorda. Existe até esse tecido, né, da região palmar e plantar do animal, ele se espessa. Há uma proliferação de tecido cutâneo, para justamente proteger o animal desse piso, desse ambiente inóspito. Né? E aí o que acontece? Essas portas de entrada, uma vez acontecendo, a gente vai correlacionar com o exame pós-mortem, que a gente vai ver depois na linha de abate, e alguns patógenos que fazem essa entrada, essa penetração no corpo, principalmente via sistema circulatório, podem estar presentes em alguns desses órgãos. Então, a gente dá o destaque aqui para uma enfermidade que nós conhecemos como micobacteriose. Em algumas publicações, vocês vão ver o nome de tuberculose das rãs. Não é um nome ideal. Tuberculose não é um nome que a gente usaria para essas micobacterioses de animais de sangue frio, os pecilotérmicos, né? Ela na rã é causada principalmente por 4 tipos de bactérias: o Mycobacterium marinum, Mycobacterium marinum, Xenop, Fortuitum e Rane. E normalmente aqui a gente tem um fígado, foi removida aqui a vesícula biliar. Então aqui é uma imagem de um fígado sadio e aqui é a imagem de um fígado com esses nódulos esbranquiçados que a microscopia, ou seja, fazendo aqui um exame histopatológico, eu vou encontrar a formação de granulomas tradicional de um processo de micobacteriose. Tá? Aqui dá para ver um pouquinho o baço, com presença de nódulos também, e esse baço, normalmente, ele está aumentado de tamanho. Então, ocorre uma esplenomegalia com a presença de nódulos esbranquiçados. Tá? Bem característica dessa enfermidade. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que é encontrado no exame antemortem, é esse prolapso de cloaca. Tá? Muito comum em animais que fazem uso de rações fibrosas. Então, algumas rações com teor de fibra na verdade, acima de 8%, tendem a ter esse tipo de característica de prolapso de cloaca em criatórios. Tá? Então, por que eu coloquei um sinal de interrogação? Sendo confundido, né? Pode ser, ao mesmo tempo, de origem Eu caí de novo, pessoal? Não, professor. Voltou. Vocês estão me escutando? Sim. Beleza. Aqui deu uma rateada de novo. Então, é necessário que a gente faça esse diagnóstico diferencial entre um animal que pode estar sendo portador de uma gastroenterite, que normalmente é infecciosa e bacteriana, que pode levar a esse quadro de prolapso de cloaca, ou se a gente está diante de um quadro de um animal que se alimenta de uma ração fibrosa.
A rã touro, na sua fase larval, que é o girino, ela... Só um momentinho. A rã touro, na sua fase larval, ela é essencialmente um animal onívoro. Tá? Mas quando ela completa o processo de metamorfose, ela passa a ser um animal estritamente carnívoro. Então, altos teores de fibra na dieta não são indicados para esse tipo de animal, como os felinos domésticos, por exemplo. Tá? Bom, um outro quadro que a gente encontra nos abatedouros, né, e no abate, e nas criações de uma forma geral, é a presença dessa postura modificada, ou seja, essa modificação postural na rã, onde ela tende a se equilibrar para um dos lados, né, ela não mantém a sua postura normal, nós chamamos de incoordenação motora ou também síndrome vestibular. É uma doença normalmente que vai afetar o sistema nervoso central do animal, e o animal, então, vai ter um deslocamento do seu centro de equilíbrio. Tá? É uma doença bacteriana e a gente também tem que estar atento e talvez colocar esse animal para o final da linha de abate. Tá? A mesma coisa se aplica para essa síndrome que a gente chama de síndrome do edema generalizado, que é essa grande presença de líquido em algumas partes do corpo, e quando ela está realmente em todo o corpo, que nós conhecemos na patologia como a nasarca, né? A gente realmente suspeita ali de algum processo infeccioso, e esse animal também tem que ser direcionado para o final da linha de abate. Aqui, eu acredito que essa figura seja até do Gustavo, né? Lá do Plata Rã. Então, uma outra característica que a gente tem que verificar como eu falei para vocês, o criatório, o local onde o animal é criado, o sistema que é utilizado. Esse sistema da figura é um sistema que nós chamamos de inundado ou alagado, onde os animais permanecem o tempo todo em contato com a água. E por conta das altas densidades, quando uma rã abocanha a ração nesse sistema, infelizmente ela acaba abocanhando também a perna ou alguma outra parte de uma outra rã presente na baia. O que acontece? A rã, na sua mandíbula, não tem dente, mas na sua maxila superior ela tem dentes serrilhados, que são uma verdadeira navalha. Então, elas abrem uma porta de entrada aonde elas abocanham, e ela tem também 2 dentes que ficam na base do osso vômer, no palato do animal, por isso chamado de dentes vomerianos. Esses dentes, eles dilaceram a perna, né, ou alguma parte de uma outra rã que está presente na baia, e como no sistema alagado, na mesma água onde os animais se hidratam, eles defecam e urinam, é um sistema que, caso não ocorra uma renovação constante da água, eu tenho grande chance de contaminar e de propiciar a entrada desses micro-organismos no corpo do animal, provocando, então, um processo de infecção e inflamação. E aí a gente vai verificar essa presença, então, do processo inflamatório, com presença de edema, né, não só na perna, mas na região afetada do animal. Uma outra enfermidade muito comum, que a gente às vezes se depara com ela nos abatedouros, é a chamada doença da perna vermelha, ou mais tecnicamente, a aeromonose, né? Porque o principal agente causador é a Aeromonas hidrófila, que é uma bactéria da família aí dos víbrios, né? Então tem uma importância em termos de saúde pública, e ela promove uma hemorragia difusa em alguns órgãos do corpo. A gente vê, inclusive, aqui nessa figura, um fígado congesto, e a gente vê aqui essa hemorragia subcutânea, que não ocorre apenas nas pernas, então o termo red leg, ele não se aplica, né, perfeitamente, porque essa hemorragia ela ocorre em várias regiões do corpo do animal. O animal fica todo avermelhado. Tá? É importante pensar num diagnóstico diferencial também, porque a gente tem em algumas outras enfermidades, não só a presença dessa vermelhidão, dessa hiperemia no corpo dos animais, como também tem a presença de edemas, né? E isso é característico de algumas doenças, entre elas a ranavirose, que é uma doença causada por um ranavírus da família Iridoviridae, né? Que é, inclusive, uma doença de notificação obrigatória. Então, ao se deparar com essa característica e os edemas no abate, é importante que se faça uma pesquisa, e aí a inspeção trabalha em contato direto com a defesa, os órgãos de defesa sanitária,
para verificar se a gente não está diante de um quadro de doença de notificação obrigatória. Bom, então algumas outras imagens aqui, vou passar um pouquinho mais rápido, para a gente ganhar tempo. Aqui as rãs em processo de sensibilização por termonarcose, mais uma vez lembrando, 10 minutos na água e gelo, água hiperclorada, 5 ppm, e aqui um aparelho de eletronarcose, né? O corpo do animal é colocado aqui a cabeça, vocês estão vendo que o corpo dele estica, né? Bem característico de um processo de eletroconcussão. Aqui a gente está vendo o corte, então, do colarinho, né? E a pendura pelos pés e o corte do colarinho. Eu vou colocar algumas imagens que vocês vão ver também no sentido de criticar, né? Não só mostrando o que é certo, mas também o que é errado. E aqui a gente está vendo uma nória mecanizada, onde eu tenho um espaçamento ideal entre carcaças. E aqui eu vejo uma nória manual, nada contra a nória manual, porém, eu não posso ter acúmulo de animais, né? Contato de pele com musculatura de animais adjacentes, né? No processo de abate. Isso aqui é totalmente contraindicado. Aqui, mais uma vez, mostrando lá a pendura e o corte agora dos vasos da base do coração, que são característicos do processo de sangria. Lembrando que, seja feito com uma tesoura ou um bisturi, a pessoa que manipula deveria estar portando uma luva de procedimento na mão direita e uma luva de aço nessa mão, que é a base, né, dele, para protegê-lo de possíveis acidentes de trabalho. Mais uma vez, é importante a gente lembrar que esses equipamentos de proteção individual são importantes e esse funcionário não vai abater 5 rãs num dia, ele vai abater 100, 200, 300, 5 mil, às vezes, né? Então, é muito comum que, ao longo de tantos procedimentos, ele já esteja cansado e até cometa esses possíveis erros por repetição. Tá? Então, aqui, mais uma vez, ó, dá para vocês verem aqui a calha de escoamento do sangue, né? Todos os resíduos sólidos e líquidos do abatedouro, eles vão para uma área de tratamento específica, que é a área de tratamento de efluente. Tá? Então, aqui na nória mecanizada, a água aspergida a 5 partes por milhão de cloro, e lavando, então, a carcaça, e o tempo de passagem normalmente é 6 a 8 minutos para a área limpa. Ok? Bom, aqui só para ilustrar essa passagem da área suja para a área limpa, mais uma vez mostrando aquilo que a gente não gosta de ver, ou não deve, né, presenciar, que esse é acúmulo de carcaças em qualquer etapa do abate. Bom, aqui mais uma vez, então, mostrando agora já dentro da área limpa, o óculo, isso aqui é num abatedouro de Brasília, o Rander, e aqui o funcionário fazendo o primeiro transpasse esfola, no outro aqui fazendo o segundo transpasse e eventração, esse aqui também é a mesma coisa. Aqui, nesse momento, uma área aberta para a presença do inspetor, que fará o exame pós-mortem. Aqui, em seguida, evisceração e decapitação, e também corte de extremidades e toalete. Né? Em seguida, as carcaças sendo colocadas em pré-resfriamento, podendo seguir para o processo de congelamento em seguida. Tá? Então, aqui, primeiro transpasse, vejam que ela vem de cabeça para baixo, é presa agora pela cabeça, faz-se a esfola, vejam que ele está portando luva, e aqui o que não deve ser realizado, né? Segurar a carcaça e não portar luva. Tá? Vejam que aqui na sequência, ó, o animal é eventrado, aqui ele já está de cabeça para baixo, é eventrado, então exame pós-mortem, evisceração e decapitação já do animal no segundo transpasse. Aqui, mais uma vez, acúmulo de carcaça de animais ainda com víscera e cabeça, aqui já descabeçados ou decapitados, como queiram, mas ainda com presença de vísceras. Tá? Aqui eu vou deixar correr um vídeo que foi feito no abatedouro da Universidade Federal de Uberlândia, mas, a título de curiosidade, existem alguns erros aqui, mas isso era uma aula demonstrativa, então é até importante para que a gente possa mostrar para vocês alguns desses erros. Então, eu vou deixar o vídeo passando, já coloquei no mudo para poder falar ao longo do vídeo. Então, a gente está vendo aí uma manipulação sem a presença de luva, né, que seria importante para evitar a contaminação da carcaça. A tesoura, que é utilizada para fazer a decapitação junto com a evisceração, ela tem que ser mantida num recipiente aí de preferência com em torno de 88 graus de temperatura, né, que a gente sabe, para estar esterilizando esse material.
coisa que a gente não está vendo. Os utensílios estão sendo depositados na própria calha de evisceração, portanto, contaminados, né? Aí está sendo feito também o corte de extremidades, como vocês estão vendo. E a presença aqui de bonés e outros adereços que não podem fazer parte do material, do uniforme desse funcionário. E aqui uma outra funcionária que também estava utilizando ali tesouras, né, presentes na calha de evisceração, contribuindo então para o corte daquele resquício de pele na cloaca e para o toalete. Mais uma vez, então, ressaltando aí a importância do exame pós-mortem, mais uma vez aqui um fígado, dá para ver agora a vesícula biliar, com a presença de grandes nódulos sugestivos de micobacteriose. Aqui um pedacinho de pulmão, também com nódulos de micobacteriose. Aqui um baço aumentado de tamanho, portanto, esplenomegalia, com uma presença massiva. Cabe ressaltar que os nódulos não são na superfície apenas do órgão, a gente também encontra nódulos no parênquima. Tá? Isso aqui não é uma foto de abatedor, é uma foto de necrópsia, mas para mostrar para vocês um pulmão repleto de nódulos de Mycobacterium, aqui um fígado mais uma vez, inclusive algumas alças, né, dá para ver um nódulozinho aqui nessa alça intestinal. Tá? Também é comum, pessoal, a gente encontrar nódulos enegrecidos. Então, vocês conseguem ver alguns pontos enegrecidos. Isso é muito comum em processos inflamatórios, em peixes, répteis, anfíbios. E isso, na verdade, é um agregado de células inflamatórias, principalmente melanomacrófagos, ou, como a gente chama na patologia, corpos melanomacrofágicos. Tá? Então, essa presença desses pontos enegrecidos significa a migração de células de defesa para aquele órgão. Aqui um pulmão congesto, é um pulmão que, se for colocado num formol para preservação, que é aquele teste que a gente chama de docemasia, ele não flutua, ele afunda. Tá? Bom, outro aspecto interessante da legislação, e aí isso não é explícito no RISPOA, mas eu aqui decifro isso para vocês. Né? Nesse artigo 211, o que está sendo falado aí? O pescado fresco é aquele que atende aos seguintes parâmetros físico-químicos complementares sem prejuízo da avaliação das características sensoriais. E aí ele vai falando vários. No primeiro parágrafo, ele fala: poderão ser estabelecidos valores de pH e bases voláteis distintos. No caso das bases voláteis, se refere principalmente a elasmobrânquios, né, que são os peixes cartilaginosos, entre outros, gadídeos como o bacalhau, polaca do Alasca, merluza, que naturalmente já tem valores de bases voláteis altos, com animal até em vivo. Né? Mas no caso do pH, existe uma importância para a gente no abate de rã, que é o quê? O que nós fazemos quando a gente promove uma termonarcose? A gente induz esse animal a um processo de hibernação. E o que acontece com a hibernação desses animais? Na hibernação, para que não haja uma coagulação sanguínea desfavorável ao animal, ocorre uma hiperglicemia compensatória. Então, quando esse animal está em presença de uma água gelada ou gelo, ocorre uma hiperglicemia fisiológica, né? Ocorre uma presença de maior concentração de açúcares, de carboidratos no sangue do animal, que vão modificar a textura do sangue, tornando o sangue mais espesso e menos sujeito ao processo de coagulação. Isso ocorre naturalmente em algumas espécies, e a rã touro é uma delas. Então, a rã, quando ela é colocada em processo de termonarcose, há um espessamento do sangue da rã fisiológico por conta dessa hiperglicemia e, naturalmente, ocorre num processo pós-mortem, né, já num processo de conservação da carne, algo que é antinatural para algumas carnes. Quando a rã é abatida, normalmente o seu pH de carne ele vai se situar entre 6,7 a 6,8. O que acontece é que, ao longo do processo de conservação da carne da rã, esse pH, ao invés de reduzir, ele aumenta. Então, a gente vê um pH de 6,8, 6,9, chegando muitas vezes a 7. Isso é natural. Então, não existe nada de errado. Porém, isso é preocupante, porque nós sabemos que quanto mais próximo do pH neutro, mais favorável ao crescimento microbiano a gente está.
Portanto, é algo para a gente prestar atenção quando a gente fala de conservação da carne de rã. Aqui, mostrando o corte de extremidade, vocês viram também no vídeo. E aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, aquele fragmento de cloaca que fica preso à carcaça, né, que a gente tem que retirar para evitar contaminação. Aqui mostrando as carcaças embaladas, numa embalagem individual primária, a mesma coisa aqui. Aqui uma embalagem primária com a perna de rã, né, no Brasil chamada de coxa de rã, sendo então submetida inicialmente a um congelamento, a um pré-resfriamento, como a gente mostrou naquela imagem lá do render, e em seguida ao congelamento rápido, que pode ser um por congelador de placa ou ventilação forçada, normalmente na ranicultura. Tá? Aqui uma embalagem primária já congelada, de perna e da carcaça inteira. Bom, eu coloco esse slide para mostrar e lembrar para vocês que no pescado hoje, o único congelamento que a gente permite é o congelamento rápido. E o que é o congelamento rápido, tecnicamente falando? É aquele onde eu tenho a transição de -1 a -5 graus num período de 2 horas. Tá? Então, eu tenho que ter essa passagem de -1 a -5 graus, que é a chamada zona crítica, em até 2 horas. E aí, continuando até ele atingir pelo menos -18 graus. Tá? E ele deve ser mantido em -18 graus durante o seu processo de estocagem. Aqui o congelamento rápido, né, mostrando a embalagem secundária, né, alguns exemplos de embalagem, carcaça inteira, pernas e o petisco. O que seria o petisco? Imaginem vocês uma rã na nória que apresentou um hematoma na panturrilha, naquela região ali do músculo gastrocnêmio. Esse segmento, muitas vezes o fiscal vai pedir que ele seja removido da carcaça. E aí vai ficar uma espécie de uma rã saci-pererê. Para que esse animal, essa carcaça, de fato, não seja colocada na embalagem, que seria negativo para o consumidor, né? O consumidor não veria isso com bons olhos, essa carcaça ela é toda picotada, ela é fragmentada, e ela pode ser vendida na forma de petisco. Normalmente não vai ser encontrado em supermercados, na rede varejista, mas vai ser encontrado já empanada, né, porque ela é vendida normalmente para bares e restaurantes. Aqui mostrando uma imagem de freezer doméstico, essa imagem é desse abatedouro na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, mostrando que esse tipo de freezer ele se presta para a manutenção, para a estocagem do pescado, não para o congelamento, porque se eu pego uma carne e coloco no meu freezer doméstico, esse freezer atinge -18 graus, e ele não vai propiciar o congelamento ele não vai fazer passar por aquela fase crítica em 2 horas, tá? Pelo menos ele pode até passar externamente, mas o centro geométrico da peça, que é o que interessa para a gente, que tem que estar a -18, ele não vai ter uma passagem de -1 a -5 em 2 horas. Então, esse freezer não se presta para congelamento, ele se presta apenas para estocagem e expedição. Esse vídeo eu fiz, né, essas fotos em 2014. O RISPO-A ele foi publicado em 2017. Então, naquela época, podia-se fazer assim. Hoje não se pode mais. Né? Bom, para a gente poder terminar e abrir, então, para as perguntas e dúvidas de vocês, vocês viram que é importante, é fundamental, eu diria, que para a gente trabalhar com processamento e com inspeção de rãs, né, nós temos que ter um conhecimento bem robusto em anatomia, fisiologia e biologia. Eu coloquei organismos aquáticos, mas, nesse caso, da rã, né, dos anfíbios em geral. Também é importante a gente conhecer as formas de produção. No nosso caso aqui, a captura não se aplica, porque é proibido a captura de rãs no nosso ambiente natural no Brasil. A gente só tem as rãs de aquacultura, da ranicultura, né? Então, pensar nas formas de produção, pensar nos sistemas de criação, como essa rã é produzida, de onde ela vem, e tentar associar isso com aquelas possíveis feridas ou alterações que a gente vai ver nos 2 exames, no antemortem e no pós-mortem. Estudar doenças de rãs de uma forma geral, né? A patologia, o estudo das doenças, no caso da ranicultura, ele é fundamental para que eu possa entender os processos que acontecem e eu possa dar um bom destino às carcaças dos animais e às suas vísceras, os seus
resíduos, né, do abatedouro, é importante que eu conheça a patologia para que eu possa realmente dar um bom destino aos produtos. E estudar legislação, não só a federal, né, e aí quando eu falo federal, eu falo do Ministério da Agricultura, mas também do Ministério da Saúde, pensando aí também nas resoluções da Anvisa, não só do Ministério da Saúde em si, a Anvisa é uma autarquia do Ministério da Saúde, mas também se eu for trabalhar num abatedouro de inspeção estadual e municipal, eu também preciso conhecer essas legislações estaduais e municipais. E também normas internacionais, se eu for trabalhar num estabelecimento que seja exportador. Bom, deixo aí, a título de curiosidade para vocês, a minha página no Instagram do Laboratório de Ranicultura, lá da universidade, que eu coordeno. A gente normalmente está divulgando palestras, algum tipo de evento, né, relacionado à ranicultura ou pescado em geral. E na minha página do YouTube, onde eu mantenho um projeto chamado Ranicultura Digital, que vai ao ar sempre às últimas quartas-feiras do mês, às 18 horas. Na semana que vem, na quarta-feira, que é o dia 25, a gente vai ter uma mesa redonda muito rica com vários colegas aí da área da ranicultura, professores, pesquisadores e técnicos, discutindo aí o que a gente viu de benefícios, né? O que pode ser corrigido para os próximos encontros de ranicultura. A gente vai fazer uma análise, um bate-papo sobre o ENAR, já projetando aí talvez o próximo encontro de ranicultura ou eventos menores mais ligados à atividade. Agradeço mais uma vez o convite, me perdoem pelos percalços aí da internet, enfim, são coisas que fogem ao nosso controle, né? E fico aí à disposição para críticas, dúvidas e sugestões. Obrigado. Professor André, excelente palestra, como sempre, né? Já assisti algumas e sempre muito completas, né? De informação. O professor Gustavo está aqui ainda, né? Tinha reunião 3 horas, mas permaneceu. Eu vi, que bom, maravilha, maravilha. Não consegui sair, que bom não. Que deu para ficar, né? Fiquei interrompido aqui e pedi para prorrogar para as 16, aí consegui. Ótimo, que bom que conseguiu. Quer fazer alguma pergunta já, professor Gustavo? Eu queria primeiro dizer a felicidade, André, de conseguir resgatar várias coisas aí que você falou, lembrando dos meus tempos de ranicultura, né? Eu passei aí talvez os 8 anos aí de iniciação científica, mestrado, doutorado, completamente envolvido, né, na ranicultura. Foi quando eu conheci o André nessa época também, já estava saindo de Viçosa, foi em 99 que eu vim para Ilhéus, mas eu convivi muito com a RAM e, assim, tenho saudade, né, do processo todo, como estava, né, a evolução que foi, né, as informações que o André passou. Na época, a RAM touro era Rana catesbiana, né, depois teve essa alteração para litobates. Então eu lembro que numa aula que eu fui dar, eu pesquisando informações, eu vi, mudou, nem sabia disso, quer dizer, porque estava fora, né, do métier, né, e vi as mudanças. Então, assim, houve mudanças, não só na questão de nomenclatura, da sistemática, mas também no processo como um todo, né, houve uma evolução na ranicultura, né. Eu acho que o auge da ranicultura em termos de produtores, produção, a gente ainda não alcançou novamente, né, nós talvez em 1980 e pouco, ou 90, né, 92 foi, acho que, o grande auge da ranicultura, né, a foto que você apresentou aí do sistema inundado, que eu tirei lá em Taiwan, né, na minha visita lá, foi, acho que, o momento que a gente estava tendo até muito apoio do próprio governo em termos de incentivos à produção científica, né, onde a gente tinha grupos bem fortes, né, em Minas e São Paulo, né, bem fortes em relação aos trabalhos com ranicultura. E aí, André, eu fiquei curioso para saber realmente assim, como é que está a ranicultura, se você puder me falar. Eu vi fotos da Rander, não sei se a Rander existe ainda, se ela está em funcionamento, como é que a gente está em termos de estados, os principais, como é que está a produção. Sai um pouco aí da linha do processamento, mas é só para iniciar o bate-papo. É isso aí, Gustavo, bem lembrado. Como você falou aí, o auge da ranicultura, esse boom, foi realmente finalzinho dos 80 e até mais ou menos aí a metade da década de 90. Né? O que acontece? Uma coisa até curiosa, hoje nós temos mais tecnologia, conhecemos mais e produzimos menos.
não sei se em função de a coisa não pegou, né? Num popular bem claro assim, porque até hoje, e isso é uma coisa que o professor Samuel bate muito em cima, e ele conseguiu nos mostrar essa visão, eu concordo com essa visão dele, e justamente essa visão impregnou um pouco a Embrapa também, principalmente essa unidade da Embrapa de agroindústria de alimentos que funciona no Rio, de que nós precisamos oferecer ao consumidor algo diferente. Então, o que a gente vê na prática é que até hoje os abatedouros querem vender, querem mostrar para o consumidor que a forma de apresentação da rã é a carcaça congelada. Infelizmente, eles não aprenderam ainda que não tem jeito. O consumidor não quer esse produto, né? Então, é aquela velha história que a gente que trabalha com alimento diz, né? Não adianta que... Não é a gente que vai tentar empurrar alguma coisa goela abaixo do consumidor. É o consumidor que dita o que ele quer, né? Então, a gente precisa descaracterizar a rã para conquistar novos públicos. O Brasil não tem cultura de consumo de carne de rã. Então, o que acontece é que esses vários entrepostos que existiam na época, a própria Coperran, que era a Inspeção Federal no Rio, numa época que a ARERJ, como você lembra, era muito atuante, trabalhava junto com a FIPED, era uma associação de produtores muito desenvolvida, toda hora tinha palestra, tinha lá o Zé Carlos, a Silvia, a FIPERJ envolvida. Em São Paulo, né, o próprio Instituto de Pesca tinha uma série de eventos, tinha muito curso, a Cláudia outro dia falou isso no ENAR, ela, o Dorival, a equipe toda lá faziam muito curso na época. O que a gente tem, na verdade, é que se produziu muita rã, mas não se trabalhou marketing, não se trabalhou mercado. Então, essa ranicultura, ela foi minguando, o Rio e São Paulo permaneceram resistentes, Minas também. No Espírito Santo, a gente viu algumas iniciativas, tinha até uma ranicultura grande lá em Anchieta, não sei se você chegou a conhecer, é um projeto também de alfigranja, eu acho que o Samuel ficou até um tempo à frente desse projeto, depois o Alex, eu tive a oportunidade de conhecer esse Ranar em 2002, e a ranicultura migrou um pouco para o Planalto Central, com domínio do Ranajax, lá em Goiás, e migrou para Santa Catarina, onde a gente teve o surgimento da Ranac, que é uma empresa, a primeira integradora de ranicultura, que fez uma integração nos moldes da avicultura, né? Então, ela detinha todo o controle do processo, ela fornecia girinos de 15 a 20 dias para um segmento de produtores ali associados a ela, né, integrados, que produziam, tinham como produto final o imago, ela fornecia ração, mão de obra, assistência técnica, tudo, e esse produtor, no final, com o imago pronto, ela transferiu o imago para um outro grupo de produtores que terminavam o animal até chegar ao peso de abate, ela garantia a compra e fechava o ciclo de produção. A Ranac fez isso por um tempo, por muitos anos. E hoje ela está trabalhando muito mais com peixe, praticamente ela desativou as unidades de rã, infelizmente. Nesse meio tempo surgiu o Frigorã, que é um abatedouro com inspeção federal em Nova Era, próximo a Minas Gerais, a Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Ranajax continua de pé, produzindo, continua colocando rã no Sudeste, à vontade. E o Rander parou, se eu não me engano, porque o presidente lá, como é que é? Moacir, como é que é o nome dele? Manuel. Tá me falhando o nome aqui do produtor lá. Ele é um senhor, a família não quis dar continuidade ao empreendimento, infelizmente os filhos, cada um foi para uma área, a gente vê isso às vezes, né, em vários segmentos, e o Rander, que era um abatedor em Brasília, né, que funcionou por 30 anos praticamente, com todo o processo ali muito bem azeitadinho, ele parou de trabalhar há pouco tempo, mas enfim, a gente continua tendo alguns abatedouros, e hoje a criação está um pouco misturada em Santa Catarina, Minas, Rio, São Paulo e Goiás, alguma coisa no Espírito Santo. Ela continua meio que difundida por esses estados mesmo. Né? Agora, o alfigranja que predomina nesses ranários ou não? Ou está um mix também? Muito misturado. Tem muito alagado, porque a gente teve uma tendência de produção em piscinas de lona, da rã em piscina de lona, que é um modelo prático de se produzir, né? Isso foi difundido muito na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e praticamente ganhou boa parte do país. Então, a gente vê muito alagado, vê muito confinamento ainda hoje, que é o principal lá em Goiás, que foi desenvolvido pela Federal do Uberlândia, e vê o alfigranja também. A gente vê todos os três aí, são ainda os predominantes, né? Deixar para os alunos perguntarem, senão eu vou ficar nas curiosidades aí o tempo todo.
Tem uma pergunta aqui no chat de Aline Leonel. Ela perguntou, ao invés da secção medular, foi feito na perfuração da cabeça? Eita, baguncei tudo, peraí. Ao invés da secção medular, foi feito na perfuração da cabeça? Uma perfuração na cabeça? A Aline é colega veterinária, ela é inspetora lá. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela é responsável lá pelo serviço de inspeção lá do Ranajax, que a gente falou aqui. Não, Aline, não é feita a destruição completa do cérebro. Na verdade, é apenas a secção medular mesmo. O que pode ser feito a título de complementação é que, ao seccionar a medula, nessa região aí, entre o atlas e a cabeça, né, o crânio, ou entre o atlas e o áxis, a gente pode fazer uma desmedulação de fato, que é o que a gente faz, o Gustavo deve ter feito isso em aula prática de Hanlan Viçosa, que a gente perfura, né, a medula, a gente entra com um aparelho, né, na verdade um equipamento pérfuro-cortante, que é menor, que tem um diâmetro menor, dentro do canal medular, destruindo por completo a medula. A gente chama isso na prática de espinhalador, e a gente fazia isso de uma forma bem prática. A gente pegava um aro de bicicleta, ia numa serralheria e pedia para o cara fazer uma ponta num dos segmentos do aro, ficava uma coisa pequenininha, assim, em torno de 15 centímetros mais ou menos, e era bem prático, a gente utilizava esse equipamento de ferro, era fácil, porque facilitava até a higienização, e a gente utilizava isso como desmedulador, né? Se você pegar as normas internacionais, essa da European Food Safety Authority, eles falam que essa técnica chamada de pitting, né, P-I-T-T-I-N-G, ela é, inclusive, aceita como método humanitário, sendo feita por profissional capacitado, por pessoal treinado. Então, ainda que não tivesse uma pré-insensibilização, digamos assim, do gelo, se eu tiver perícia para fazer isso, como a gente fazia em aula prática quando usava animal vivo, né? Hoje isso é muito raro, em função aí dos comitês de ética, da gente ter mudado esses conceitos na universidade, mas a gente abria aquele segmento com uma tesoura e rapidamente entrava com esse desmedulador na coluna, baixava a cabeça do animal, para o canal medular ficar bem exposto, entrava com esse desmedulador ali, girava, e o animal esticava o corpo, igual você viu na figura lá da insensibilização por eletronarcose, mostrando que realmente o animal ficava totalmente... nesse momento, o animal ficava tetraplégico, né? E ele ficava totalmente insensível. Então, isso é aceito pela FSA como método humanitário, para você ter ideia. Então, caso eu tenha termonarcose e complemente com a desmedulação, eu fico kit, né, inclusive com as normas internacionais. Eu não sei, aí é feita uma perfuração na cabeça, isso, o termo técnico é trepanação, né? Enfim, se tudo bem, se for, essa trepanação não seria um método ruim, não. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu não tive ainda a oportunidade de testar, mas eu ganhei esse presente aqui de uma colega, a professora Hanna, lá de São Paulo. Ela foi à Europa, né? Eu já tinha falado com ela isso antes. Ela conseguiu encomendar, a gente não tem esse produto aqui no Brasil, que é uma pistola para fazer isso aí, ó. Essa pistola, o que ela é? Ela faz exatamente isso. E ela trabalha, por que o nome é Ikigan? Ela trabalha dentro de um conceito japonês que é o chamado Ikijime, que é um método de desmedulação que é feito milenarmente nos peixes, né? E é considerado como método humanitário também. Então, ela está ainda na caixa, a pistola, que eu ganhei agora na pandemia e não tive ainda nenhuma aula prática para testar. Mas isso, ao utilizar essa pistola, você consegue, e se a pessoa conhecer, e claro, para cada animal a gente tem que conhecer o ponto exato, você vai no cérebro do animal, né, externamente, e aplica, então, essa pistola, ela é pérfuro cortante, ela faz uma destruição do cérebro, ela é considerada também como um método humanitário. Então, se é feito assim no Ranajax, não é errado, está certo, tá? Talvez, eu não sei como é que é o método, se tem uma máquina própria, talvez seja mais interessante padronizar isso com uma máquina. Eu acredito que isso seja até uma evolução do próprio abate do pescado no Brasil. Como a gente tem hoje a eletronarcose,
Eu não duvido que futuramente o peixinho vai passar numa esteira, todo preso, com essa região da cabeça exposta, e uma maquinazinha ali automaticamente faça essa perfuração, a esteira continue correndo, e isso seja feito continuamente, né? Eu vejo isso como uma grande possibilidade futura. Mais tem alguma pergunta? Bom, eu só vou aqui agradecer mais uma vez e me despedir, porque agora estou chegando ao horário aqui para conseguir postergar. Eu estou vendo aí a Adriana também, que eu pude conhecer aí nas vidas aí atrás aí da Ranicultura. Então, um abraço para todos aí. Obrigado pela oportunidade, Dani. E forte abraço, André. Eu que agradeço a presença. Um abraço também para Álvaro Bicudo, também, que é amigo nosso do Rio e que está com você aí em Paulo. Isso aí. Álvaro, nosso colega lá. Prazer em te ver, Gustavo. Sucesso para vocês aí. Valeu. Tchau, tchau. Professor André, eu queria te fazer uma pergunta dentro da tecnologia de fato, né, de abate. A gente comentou, você chegou a comentar na sua apresentação desses problemas com relação à insensibilização, né, que muitas vezes não é eficiente, o animal é abatido ainda com um nível de consciência. E claro que isso vai se refletir lá no produto final. Bem como você falou da questão da velocidade das nórias e a proximidade muito grande dos animais que geram uma contaminação, pele e musculatura. E aí eu queria saber se existem outros defeitos tecnológicos que comprometem a qualidade desses produtos dentro do sistema de abate, de fato. Ou se esses são os principais. Esses que eu pontuei para vocês são os principais. Alguns desses, por exemplo, existia uma lacuna em relação a esse jejum. Por que eu digo isso para você? Se você colocar uma rã 96 horas em jejum, ela vai continuar tendo um pequeno conteúdo gastrointestinal lá no finalzinho do intestino grosso. Então, assim, é muito difícil, uma vez que o animal não está se alimentando, fazer com que o próprio sistema digestivo dela tenha esse estímulo para propulsionar o alimento para fora. Né? Porque a gente sabe que a alimentação né, o próprio estímulo mecânico da passagem do alimento, da mastigação, isso tudo, a gente aprende isso na fisiologia, isso é fundamental para que ocorram todos os movimentos gastrointestinais. Então, você pode deixar 72 horas, 96 horas, que vai continuar tendo um pouquinho de conteúdo, mas entre o tempo que se preconiza de 24 para 48, a gente já vê uma grande diferença. Então, sim, 48 horas é muito mais eficiente. Foi bom que desenvolveram esse trabalho, que está aí na boca do forno, para ser publicado, porque é uma melhoria que a gente tem que implementar nos ranários. O que acontece? Acima de 48 horas é bom e é desejável, mas a gente tem que colocar as coisas na balança, porque quanto mais tempo o animal fica em jejum, ele vai perdendo peso. E o produtor é pago por peso. Então, para o produtor, isso pode representar um prejuízo. E para o abatedouro também, porque se ele já pagou o produtor com peso maior, e se ele ficar colocando mais 24 horas, daqui a pouco aquilo que ele pagou vai ser muito pequeno perto do que ele vai conseguir oferir de lucro ao vender aquele produto. Então, o jejum, aquele slide que eu coloco para vocês dos pontos a considerar, antes de eu falar do abate, ali eu dou algumas dessas dicas, né? E por isso que eu procurei explorar isso um pouco com vocês nesse slide e depois no fluxograma. Então, existem aí, eu deixo algumas sugestões, né, de ideias para pesquisas nesse sentido, né? O jejum, praticamente, a gente já tem alguma pesquisa, mas não que tenha sido esgotado o assunto. A questão da sangria e da insensibilização, essa é fundamental. Nós temos trabalhos, mas precisamos avançar muito nesse sentido, até fazendo comparação de métodos. Trabalho na Federal Fluminense em 99, e nós testamos lá a quimionarcose, que era a insensibilização em câmara de CO2. Então, nós fizemos uma câmara com 60% e com 80%. A câmara com 60% não conferiu insensibilidade, os animais continuaram se movimentando, a gente viu, era visual, né, a questão de que eles não ficaram realmente insensibilizados. No caso de 80%, deu certo. Porém, é muito caro você manter um túnel de CO2 com 80%, então encarece muito o abate, né? O custo do abate vai lá para cima. Então, tecnologicamente, unindo de maneira prática, técnico e econômico, o eletronarcose seria ideal, né? Eu penso que é a melhor maneira de se fazer de fato. Seguindo aí o fluxograma, como você falou, aquelas questões todas de pele, né, das etapas, a modificação talvez seja interessante a gente verificar
se aquele corte de extremidade antes da esfola pode significar uma contaminação na carcaça, porque é uma maneira de eu estar invadindo aquele segmento ou a própria carne antes de estar entrando na área limpa. E a área limpa não existe ao acaso, né? Ela existe porque a única operação suja que a gente faz ali é a esfola. Isso para todos os animais em geral, né? Depois da esfola, a gente está num ambiente, digamos, um pouco mais controlado. Então, a gente pode comparar microbiologicamente se é melhor fazer... a gente pode comparar em vários níveis, inclusive o microbiológico. Se é melhor fazer o corte de extremidade antes ou depois, né, na área suja ou na área limpa. Então, existem aí algumas lacunas que podem ser realmente ainda exploradas, né, cientificamente falando. Joia. No chat não temos mais perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acredito que não. André, eu já vou agradecer aqui novamente a sua presença. Muito obrigada por esse bate-papo, né? Porque é tão gostoso te ouvir falar dessa experiência que acaba sendo mais um bate-papo do que uma palestra formal. Né? Te agradecer novamente pela disponibilidade, sei que sua agenda estava muito cheia e por isso realmente te agradeço, tá? E dizer que estamos aí para qualquer coisa. Precisamos da gente, peça também ajuda que a gente vai. Tá bom? Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Como a gente falou no início, a palestra está disponível para vocês aí em PDF. E a professora até gravou, né? Então, assim, fica fácil para poder... Eu vou disponibilizar para você depois. Tá bom. Muito obrigado, tudo de bom para vocês aí. Obrigada, tchau, tchau.